pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lauriston Soares, eu sou biólogo especialista em hematologia clínica e tenho aqui o meu canal que se chama Biologia e etc., onde eu discuto muito sobre ciência, métodos de estudos, algumas videoaulas e muito mais. O tema da nossa aula de hoje é sobre a morfologia das células bacterianas. Então, gente, as células bacterianas, elas possuem vários tamanhos, elas possuem também vários formatos diferenciados. Cada espécie bacteriana possui um tipo de formato diferenciado. Existem células bacterianas que são tão altamente complexas. Sendo assim, cada célula bacteriana segue uma função específica. Ela desenvolve uma função específica. Por exemplo, nós temos células bacterianas na flora intestinal, que elas desenvolvem algumas funções simbióticas com nós seres humanos. Também tem aquelas bactérias que prevalecem no rumen, tá? De vacas, por exemplo, que elas exercem funções de auxiliar na digestão da matéria vegetal daqueles indivíduos, né, dos ruminantes, no caso, as vacas. Nessas condições, cada célula bacteriana desenvolve uma função diferenciada em algum tipo de organismo, desenvolvendo efeitos maléficos ou efeitos benéficos, porque existem tanto bactéria que faz efeitos positivos para nós seres humanos, mas também existem aquelas bactérias que fazem efeitos nocivos, tá? Que podem prejudicar nós seres humanos, tá? Então, nessas condições, existem bactérias de formatos diferenciados e tamanhos diferenciados. Então, nesse aspecto, nós começamos a falar um pouquinho sobre a morfologia celular dessas células bacterianas. Como vocês podem ver na imagem, nós temos aqui a E. coli, nessa segunda imagem, que é uma bactéria, possui o formato de bacilo. Nesse contexto, por exemplo, através do formato de uma bactéria, que nós conseguimos identificar qual tipo de espécie é essa bactéria. Agora, essas são as três principais formas morfológicas das células bacterianas. Inicialmente, nós temos os cocos, na primeira imagem, que é de formato mais esférico ou ovalada. A gente tem tanto a representação na imagem no livro, como também a representação da imagem na microscopia. Observem que é um formato bem oval. Nessas condições, a gente chama essa bactéria que possui o formato de cocos. Quando nós conseguimos observar bactérias com formato cilíndrico, nós chamamos esses tipos de bactérias de bacilo, tá? Então, essas bactérias no formato de bacilo, elas são mais estreitas, com um formatozinho cilíndrico. Nessas condições, é chamado de bacilo. Já os bacilos que assumem uma forma um pouco mais espiralada, como a gente consegue ver nessa imagem, eles são chamados de espirilo. E nessas condições, através da morfologia celular dessas bactérias, nós conseguimos identificar qual espécie de bactéria nós estamos lidando. Posteriormente, nós temos outras morfologias celulares bacterianas também. Nós temos as bactérias intensamente espiraladas, que nós chamamos de espiroqueta. Como na imagem, nós temos a representação, tanto como seria na ilustração, no livro, como na microscopia. Nós também temos as extensões celulares na forma de longos tubos ou pendúculos. Nós temos aqui, por exemplo, a representação do brotamento e bactéria apendiculada. E também nós temos as bactérias filamentosas, que podem ser longas ou cadeias celulares delgadas. Nós temos aqui a representação na imagem de como seria isso visualizado na microscopia.
Alguns grupos de bactérias, pessoal, são imediatamente reconhecíveis em virtude dos seus formatos incomuns. Assim, quando a gente consegue visualizar essas estruturas na microscopia, nós já conseguimos identificar que tipo de bactéria nós estamos lidando. Nesse contexto, nós também temos alguns arranjos, os arranjos bacterianos. Nesse sentido, iremos falar neste momento sobre os arranjos de Coccus. Lembram lá que Coccus é o nome que se dá àquelas bactérias que têm formato de círculo? Pronto. Esses cocos, eles podem se unir, por exemplo, dois cocos juntos, a gente chama de diplococos. Quando eles fazem uma união de vários cocos unidos, um atrás do outro, nós chamamos de estreptococos. Quando essas bactérias, em seu formato de cocos, conseguem se aglomerar em 4, nós chamamos de tétrade. E assim nós conseguimos fazer a identificação desses arranjos de cocos e, consequentemente, realizar a identificação dessas bactérias. Nós também temos os cachinhos de cocos, que nós chamamos de estafilococos, que é um aglomerado de várias bolinhas, vários cocos aglomerados entre si. São tantos que nós chamamos de estafilococos. Agora, falando sobre os bacilos, os arranjos dos bacilos, nós temos a primeira representação quando o bacilo está isolado, ele continua sendo chamado de bacilo. Mas a partir do momento em que esse bacilo ele se une a outro, nós chamamos de diplobacilo. Quando essa bactéria começa a se unir com mais de duas, formando uma fileirazinha, nós chamamos esse arranjo de bacilos de estreptobacilos. Posteriormente, a gente consegue observar que existem também esses arranjos nos bacilos, tá? Não só existem os arranjos bacterianos lá nos cocos. Então, muitas das vezes, através da própria morfologia celular dessas bactérias, nós conseguimos identificar que tipo de bactéria, de aspecto clínico, nós estamos lidando. Por exemplo, existem também, na microscopia, quando nós vamos visualizar, bacilos mais largos, bacilos mais finos, curtos e longos. Por isso que é importante o analista clínico ele ter uma visão extremamente aguçada para conseguir identificar essas bactérias de uma maneira qualificada. Nós também temos outros tipos de morfologias celulares, que é o chamado de pleomorfismo. O que seria isso? Seria exatamente uma bactéria que pode assumir vários formatos mediante as circunstâncias que ela é inserida. Por exemplo, existem alguns estímulos que é dado para essas bactérias, por exemplo, as condições em que ela está vivenciando, ou até mesmo para fugir do próprio sistema imunológico, ela acaba assumindo outro formato. Nessas condições, ela podendo assumir vários formatos, ela é chamada de pleomorfismo. Então, as bactérias, elas possuem algumas estruturas fundamentais para a manutenção de sua vida. Por exemplo, toda bactéria tem parede celular. Toda bactéria tem membrana plasmática, ribossomos, que é uma organela responsável por fazer a síntese proteica. E nós temos outra estrutura fundamental, que é o genoma. Neste genoma é onde guarda as estruturas fundamentais dessa bactéria. Por exemplo, as informações genéticas, as informações sobre aquela bactéria, contém tudo aquilo dali de informação da bactéria, está no genoma dela. Sobre o seu formato, sobre o seu tamanho, está tudo organizado no seu genoma. Sendo assim, nós temos 4 estruturas fundamentais para as bactérias. Existem também estruturas adicionais das bactérias, que não é toda bactéria que possui essas estruturas adicionais.
Nós temos bactérias que possuem cápsulas e camada limosa. Nós também temos bactérias que têm fímbrias e pile. Nós também temos bactérias que têm inclusões celulares, vesículas de gás, endosporos e flagelos. Não são todas as bactérias que possuem essas estruturas adicionais que eu mencionei para vocês agora. São espécies de bactérias específicas que possuem uma estrutura ou outra. Sendo assim, vai conferindo ainda mais uma característica dessa célula bacteriana e facilitando com que o analista clínico consiga identificar que espécie é aquela que ele está conseguindo visualizar na microscopia. Bem, o que seria a cápsula e a camada limosa? Essa cápsula e a camada limosa, elas secretam substâncias viscosas na superfície celular que consistem em polissacarídeos ou proteínas. A cápsula e a camada limosa, elas são espessas ou podem ser também delgadas, elas são um pouquinho rígidas e mais flexíveis, né? Garantindo, inclusive, com que essa célula bacteriana possua aí outras características que garantam para ela uma proteção. Então, nós temos a diferenciação entre cápsula e camada limosa. A cápsula, ela é uma camada organizada em uma matriz compacta. Ela pode ser facilmente visualizada pela própria microscopia óptica e elas se aderem firmemente à parede celular. Ela consegue aderir facilmente ao meio intracelular. Já a camada limosa, ela é uma camada um pouco mais fácil de ser deformada, um pouco mais difícil também de ser visualizada na própria microscopia óptica, e ela também tem a capacidade de se ligar frouxamente, podendo ser perdida na superfície celular dessa bactéria. Essas camadas superficiais externas possuem várias funções também para agregar na vida dessa bactéria. Elas auxiliam na ligação e adesão desses micro-organismos na superfície. Eles também desempenham um papel essencial no desenvolvimento e na manutenção dos próprios biofilmes. Elas também atuam como fatores de virulência em certas doenças bacterianas e também fazem a prevenção da desidratação dessas células bacterianas. Nessa imagem, nós conseguimos observar essas células bacterianas, como, por exemplo, aqui nós conseguimos enxergar algumas bactérias com formato de cocos e outros com formatos de bacilos. Isso representado na figura B. Então, falando agora sobre as estruturas, como fímbrias e pile, as fímbrias, elas são estruturas bem curtinhas, que podem variar no seu número, e elas fazem com que essa bactéria ela consiga se agregar, se aderir ainda mais à própria superfície que essa bactéria esteja inserida. Ela tem algumas funções também, tá? Ela consegue garantir maior adesão na superfície de tecidos de animais, também faz a formação de algumas películas e também tem uma função no próprio biofilme em superfícies sólidas. Nessa imagem, nós temos a representação dessas fímbrias. Existem várias e várias fímbrias de extensões variadas, que faz com que essa bactéria, propriamente dito, se adere maior à superfície. O pile, ele normalmente são um pouco mais longo do que a própria fímbria, e ela garante com que essa bactéria consiga ter maior adesão e também desenvolva a própria conjugação bacteriana. Essa conjugação bacteriana é justamente onde existe uma conexão entre uma bactéria e outra, fazendo com que exista a transferência genética de uma bactéria para outra. Nessa imagem, nós temos a representação desse pile e as fímbrias dessas bactérias. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixem o seu like, compartilhem com seus amigos.
Deixem aqui os comentários se vocês conseguiram entender a aula de hoje ou se vocês encontraram algum tipo de dificuldade. Deixem também algumas sugestões de aulas. Se inscrevam aqui no meu canal e ativem o sininho para conseguir receber as notificações dos meus próximos vídeos. E até a próxima, pessoal!